Começando mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou Rafaela. Se é novo por aqui, que é o de paraquedas, sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueça de deixar o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo, interaja, com o vídeo, deixe seu like, seu comentário. Assim o YouTube entende que você está gostando do vídeo e vai recomendar ele para outras pessoas, fazendo assim com que o canal venha estar crescendo. Ative também o sininho, assim sempre que tiver vídeos novos você vai estar sendo recomendado e não perde nada. Demorei, mas trouxe o vídeo para vocês do relato do parto. Desde o vídeo do nascimento dela eu falei que eu ia estar trazendo o relato de parto. Só que eu fui gravando outras coisas, da rotina e acabei deixando para lá. Mas aí hoje eu resolvi gravar para vocês, o meu relato de parto. A Alice tá aqui, ela tá cochilando, eu acabei de dar mamar para ela. Tá com o cabelinho assim pra cima, porque eu dei banho nela lá na minha mãe e não tinha levado a escovinha pra pentear o cabelo. Mas então eu tô começando aqui o vídeo com ela, porque esses dias ela tá tendo muita cólica. Ela tem chorado bastante, ela quer ficar no colo. E aí, eu já tô com ela aqui pra ela não chorar e eu ter que parar o vídeo pra poder ir pegar ela. Então, o dia que eu entrei em trabalho de parto, eu nem sabia que eu tinha entrado em trabalho de parto ainda, mas eu achava que eu poderia estar entrando em trabalho de parto, então eu fui gravando durante o dia. Eu tenho esse vídeo aqui no canal, que é o vídeo do nascimento da Alice. Se você ainda não assistiu, vai lá assistir. Então, nesse dia, o que acontece? Eu acordei de manhã, eu tava com 39 semanas e um dia. Então eu acordei de manhã, eu tinha que gravar um vídeo, era segunda-feira. Eu posto vídeo toda segunda e quinta, agora eu tô postando toda segunda, quarta e sexta. Eu tava postando toda segunda e quinta. Então eu não tinha nenhum vídeo pronto, que eu tava bem, bem desanimada, já tinha muitos dias, sentindo dor. Quem me acompanha aqui no canal, apesar de que chegou nesses últimos vídeos agora muita gente nova, então eu já tava sentindo dor, muita cólica, muita contração desde as 34 semanas, coisa, que só foi piorando ao passar das semanas. Eu acho que ficou bem ruim mesmo depois das 36, 37 semanas, foi quando as dores ficaram mais intensas, Eu acho que eu tive uns 3 falso trabalho de parto, que acontecia assim, eu ficava a noite inteira com contração, claro que contrações fracas, eu sabia que aquilo eram contrações, não contrações de treinamento, aquela que a barriga só endurece, eram contrações doloridas, com um tempo de 10, 15 minutos, só que eram dores fracas. E aí, eu sabia que eram dores fracas porque eu já tinha experimentado um trabalho de parto normal, então eu sabia muito bem o quão forte as dores poderiam ser, Então, o que acontece? Eu tive, essas dores, ficava a madrugada inteira com dor, eu chegava a cronometrar, tinha baixado um aplicativo, para cronometrar as contrações. E aí, chegava umas 4 horas da manhã, 4h30, eu conseguia dormir. Eu passava a noite inteira acordada com dor, chegava umas 4h30 da manhã, eu dormia. Aí, quando eu acordava, 7, 8 da manhã, eu já não tava sentindo mais nada. Então, assim, isso era bem frustrante, Eu senti tanta dor e chegar no outro dia, eu não tenho mais nada. Então, nesse dia, que eu entrei em trabalho de parto, eu não dei muita ideia, porque eu achei que seria mais um falso trabalho de parto, Porque eu já vinha perdendo o tampão, já acho que desde as 36 semanas, eu vinha perdendo bem pouquinho, E aí eu achava que não ia rolar, porque do Rafael também eu perdi o tampão do trabalho de parto dele. Também tem um vídeo do trabalho de parto do Rafael, foi totalmente diferente. Eu vou deixar o link aqui nos cards, pra quem quiser assistir depois, pra poder comparar, Ver o quão diferente cada gravidez, cada parto é diferente, mesmo com a mesma pessoa. E aí, então, o que acontece? Nesse dia, segunda-feira, dia 3 de outubro, eu acordei e eu tinha que gravar um vídeo pra botar na segunda, porque eu não tava com ânimo pra gravar. E aí eu falei, vou gravar, eu tinha que lavar roupa, falei, vou lavar as roupas, vou organizar a casa, depois eu vejo, se eu faço alguma receita, tava até pensando que receita eu ia fazer. Se eu fazer um bolo, eu queria ter comprado também um negócio pra fazer um mosaico de gelatina, então eu ia gravar lavando a roupa, ajeitando um pouquinho a casa, e depois eu ia fazer alguma receita só pra poder gravar um vídeo mesmo, para poder colocar à noite. E aí no processo de lavar roupa, eu já tava quase terminando, eu fui no banheiro fazer xixi, e aí quando eu me sequei, saiu mais um pedaço, do tampão, só que com sangue. E ali eu já fiquei assustada porque não foi um sangue assim escuro, foi um sangue vermelho mesmo, só que não foi sangue puro, Porque quando eu fui no médico, pra poder ver se eu tinha infecção urinária, foi logo no início das cólicas, a enfermeira disse, que era pra mim voltar só se eu tivesse sangramento
e perdesse líquido, né? Mas aquilo ali não era muito um sangramento, só era o tampão com um rastrozinho de sangue. Aí daí, né, eu mandei a foto pra minha mãe. Aí na hora ela ficou desesperada, ela queria que eu fosse pro hospital. Eu falei, eu não vou pro hospital porque eu não tô sentindo dor. E aí, né, eu participo de um grupo, né, das mulheres que estavam grávidas de outubro. A maioria dos bebezinhos já nasceu, né? E aí uma das participantes lá disse, né, que ela aconteceu isso com ela na outra gravidez, que ela começou a perder o tampão com sangue de manhã, e ela só teve a primeira contração à meia-noite. E aí eu já fiquei tranquila, né, porque eu não tava sentindo nada. E desde, né, do parto do Rafael, que eu coloquei em mente, no próximo filho que eu tiver, que eu sempre disse que eu ia ter 2 filhos. No próximo filho que eu tiver, eu só vou pro hospital nos 45 do segundo tempo. Eu não vou pro hospital para sofrer lá, para ficar sentindo dor. Do Rafael, eu fui pro hospital acho que 3 vezes e voltei para casa. Foi muito frustrante. As contrações dolorosas, eu fiquei quase 48 horas em trabalho de parto. O link tá aqui no card se você quiser ir lá assistir, né? O relato do parto dele. E aí, dessa vez, eu tava convicta que eu não ia pro hospital. Seria mais fácil a Alice nascer em casa do que eu ir pro hospital antes da hora. E aí, né, ficou assim o dia inteiro. Eu gravei, né, no vídeo lá, eu mostro o decorrer, né, do dia. As cólicas foram aumentando, mas eu só senti de fato a primeira contração às 9 da noite. O vídeo eu encerrei, eu acho que era 8h40 da noite. Eu comecei a sentir a primeira contração, dolorida, mais fraca ainda, às 9 da noite. Mas apesar de ter sentido contração com dor, eu ainda não tava levando a sério, né, porque eu já tinha passado por isso outras vezes e no fim não deu em nada. Não tinha perdido sangue, né? Mas as contrações eu tinha tido e não tinha resultado em nada. Então, né, eu continuei vida normal. No vídeo eu mostro, né, que eu fiz um escalda-pés, coloquei o pé na água quente, durante o dia eu tinha caminhado, mas não tava levando fé que ia ir pra frente. Aí foi vida normal, eu deitei umas 10 horas da noite, as contrações estavam mais fortes. Eu resolvi, aqui em casa o chuveiro quente não tá funcionando. Então eu resolvi esquentar a água, colocar dentro de uma garrafa PET e deitar na cama assim, encostar na cama, né? Colocar um monte de travesseiro nas minhas costas e colocar a garrafa com a água morna assim, mas um pouquinho quente, bem na minha lombar. Aí eu fiz umas 3 garrafas, né, de água quente e as dores aumentaram, né? Então assim, foi assim a madrugada inteira, eu passei muita dor. Só que a diferença dessa vez para do Rafael, que as contrações do Rafael foram quase 48 horas andando. Eu não conseguia ficar parada, só conseguia aguentar as contrações se eu andasse. Já dessa vez eu consegui passar a madrugada toda deitada. Quando vinha a contração, eu ficava me balançando assim, parecia até que eu tava tendo um ataque. Aí eu ficava me balançando para poder até a contração passar. As contrações estavam vindo assim, de 10, 15 minutos, aí tinha hora que 27, 20, 10, 28. Elas não chegaram a vir nem de 20 minutos, não. Foram de 15, 10, mas elas não tinham um ritmo, né? Mas elas estavam muito, muito, muito doloridas. Elas estavam doendo demais. Mas aí eu não quis ir pro hospital, né? Eu pensei, vou esperar amanhecer, porque se amanhecer e eu continuar com contração, é porque eu realmente estou com trabalho de parto. Então a ideia tava doendo muito, tava um absurdo. Mas mesmo assim eu não conseguia acreditar, né, que eu realmente estava entrando em trabalho de parto. Na verdade eu não estava entrando ali, naquele momento eu já estava em trabalho de parto, né? Mas aí eu resolvi estar esperando amanhecer. Durante a noite também, né? A Alice estava mexendo demais. Desde umas 3 noites atrás, ela estava mexendo, né? Assim, mexendo bem forte e fazendo uma pressão, um movimento para baixo, como se ela estivesse querendo descer, né? Como se ela estivesse saindo para baixo. Eu acho que talvez estava se encaixando, não sei. Mas ela se mexeu durante todo o processo, né? Porque tem gente que diz que quando a gente está perto, né, do trabalho de parto, perto da criança nascer, eles param de mexer ou diminuem os movimentos. Só que com a Alice não, durante toda a gestação ela sempre mexeu bastante, mexeu até mais que o Rafael. Ele quase nunca mexia, já ela não, ela sempre foi ativa. E durante o trabalho de parto também foi a mesma coisa, ela se mexeu durante todo o processo. E essa noite eu consegui assim dormir 10, 5 minutos durante as contrações, eu conseguia cochilar, mas cronometrando, né? Só que aí como não chegava um ritmo, eu conseguia cochilar, né? Aí quando eu acordava com dor, eu ia lá e marcava a contração, eu dormia com o aplicativo aberto, eu acordava assim com a dor e eu apertava marcando a contração. Só que aí, né, 4h40 da manhã,
eu tive uma contração muito, muito forte, mais forte do que as todas que eu já tinha tido, né, até aquele momento. E aí eu levantei para ir no banheiro, né, porque durante a gestação eu fui muito ao banheiro. Então eu levantei para ir pro banheiro, foi quando eu cheguei na porta do banheiro. A casa é pequena, né, então eu andei só um pedacinho, aí chegou ali na porta do banheiro, eu já comecei a perder líquido. E ali eu vi que não era urina, porque era uma água transparente. Só que nela, né, nas pocinhas que fez no chão, eu não perdi muito líquido, não. Mas ali eu vi que não era urina, né, era líquido amniótico. Era uma água transparente e nela tinha uns pedacinhos, tinha uma coisinha branca, né? Tipo, eu não sei explicar, tinha uns farelinhos brancos. E aí, né, eu tive certeza que era perca de líquido. E o que acontece também, eu sei que eu já tinha lido bastante, né, que quando a bolsa estoura, a gente não precisa sair correndo pro hospital, né, que tem tempo para a criança nascer e tal. E aí depois que a bolsa estourou, né, a contração começou a vir de 3 minutos, 2 minutos, 3 minutos. E aí ficou assim, na hora que ela estourou, eu já acordei o Carlos Henrique, né, falei, vamos embora pro hospital, que a minha bolsa estourou e eu não tô aguentando mais de dor. Eu já tinha deixado tudo pronto, né? Porque eu sabia que na hora que eu começasse a sentir dor, eu não ia conseguir organizar, não ia ter cabeça para organizar nada. E aí eu só peguei, mandei ele pegar o Rafael na cama, ele levou as roupas pro carro, né? As bolsas. Eu deixei o Rafael na minha mãe, eu nem levei as coisas do Rafael, deixei a chave lá com ela, depois ela veio aqui e buscou as coisas dele que tinham ficado arrumadas, porque eu não conseguia nem raciocinar. A gente até esqueceu o bebê conforto, né? Depois ele teve que ir buscar. E aí, né, a gente foi pro hospital na hora. Daqui no hospital acho que é uns 20 minutos, né, de carro. A gente chegou lá e demorou acho que uns 10 minutos pra mim ser atendida. E eu fiquei lá, debruçada na parede e tentava andar. E não conseguia andar, né? Como que é diferente? Da vez o Rafael tinha que andar pra aguentar a dor, dessa vez eu não conseguia andar. Tanto é que foram lá me chamar, né, que era pra minha vez de entrar. O médico foi e falou, entra. Eu falei, eu não consigo andar. Eu tinha que esperar a contração parar pra mim andar. Aí deitei na maca, né? Foi o Carlos Henrique que conversou lá, eu só respondi o que eu conseguia. E aí, né, ele fez o toque, mas antes do toque também eu tive outra contração, eu tinha que esperar a dor passar, né, pra poder conseguir fazer o toque. E aí ele fez o toque, falou que eu já tava com 8 centímetros de dilatação. E ali, né, na sala de pré-parto, o médico não fica, né? Quem fez meu parto foram as enfermeiras. O médico, acho que ele só entra, né, se precisar de alguma intervenção. Na vez do Rafael, quem fez meu parto foi o médico, né, as enfermeiras que ficaram durante todo o processo. Aí depois que terminou foi o médico, né, que eu acabei tendo episiotomia. Dessa vez eu não tive corte nenhum, né. Eu cheguei, ela me levou, eu fiquei lá debruçada na cama, né. Aí depois ela me levou pro banheiro, eu fiquei um pouco lá, debaixo do chuveiro, da água quente. Só que a água quente piora muito a dor e eu não conseguia ficar em pé, eu ficava debruçada, assim, quase sentada no chão. Na verdade eu tentei me abaixar, né, só que abaixada, assim, não ficou muito bom, eu não consegui achar a posição. Aí eu falei com ela que eu não aguentava mais ficar debaixo do chuveiro. Ela me voltou pra cama, eu não conseguia ficar em cima da cama. Eu só subi na cama mais 2 vezes, foi quando precisou fazer o toque, né? Eu esperava a contração passar, subia na cama e fazia o toque, aí eu descia. Então eu entrei, né, no hospital, fui internada às 6h09 da manhã. E aí, né, eu não sei noção de horas, mas talvez umas 8 horas da manhã eu já tava, né, com 10 centímetros de dilatação, só que o que acontece, a Alice tava alto. Eu colocava o meu dedo e sentia ela assim, um tanto assim, longe ainda, né, da saída. E a enfermeira falava, né, vamos andar um pouco, você quer fazer alguma coisa, né, se movimentar para ela descer. Só que eu falava, eu não consigo andar, eu ficava meio que abaixada. No vídeo do parto que eu mostrei, né, o nascimento dela, tem lá uma parte que mostra, né, eu debruçada na maca, porque eu não conseguia ficar em pé, eu não conseguia andar, não conseguia fazer nada. Aí ela me ofereceu, né, a ocitocina, que era para poder ajudar ela a descer. Aí eu falei que eu não queria, né, com medo de aumentar a dor. Só que aí depois ela me ofereceu de novo e aí eu aceitei, né, ela não me obrigou em momento nenhum, né. Ela me ofereceu e aí eu aceitei. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque foi eu ser colocada no soro, que acho que em 10 minutos a Alice nasceu. Tinha até umas 2 enfermeiras lá que estavam, acho que fazendo residência, não sei, né? Que elas, que estudam, né? Aí você vai fazer tipo um estágio. Eu até falei que eu deixei as meninas traumatizadas, de tanto que eu gritava. Da vez o Rafael eu não gritei, mas dessa vez foi impossível gritar. Não é que você queira gritar pra se aparecer.
eu não conseguia não gritar, né? Mas não era gritar, eu meio que vocalizava, né? Eu não gritava com a boca aberta para sair o ar, que eu já tinha ouvido falar, né? Que você expelir o ar faz com que ao invés da criança descer, a criança suba, né? Então meio que eu gritava com a boca fechada. E aí eu acho, né, que o detalhe que fez eu ter um trabalho de parto mais rápido e não, né, ter nenhum corte, nada, nenhum ponto eu levei, foi o fato de eu ter escolhido, né, como seria a posição que eu ia ganhar. Eu tava até com um corte aqui, eu nem sei se dá pra ver uma cicatriz aqui no meu braço. Um arranhão aqui, olha. Não tem aquelas escadinhas, acho que são 2 degraus, que você usa para subir em cima da maca. Pois então, naquela escadinha eu apoiei meus 2 cotovelos e os 2 joelhos no chão. Então eu ganhei a Alice meio que de 4. Eu fiquei de 4 no chão, porque foi a única posição que eu conseguia. Elas colocaram também, né, um pano entre eu e o chão, né? Tanto para mim não escorregar, porque eu tinha perdido um pouco de líquido em casa, né? Mas aquilo não era nem um pouquinho, né? Do tanto de líquido que ainda saiu depois. Então acabava que meu joelho escorregava no chão, aí elas colocaram um pano, né? Tanto também para facilitar depois, né? Que as mulheres fossem limpar, porque perde muito líquido, perde muito sangue. E aí então ficava mais fácil. E aí, essa, gente, foi a melhor experiência, assim, de parto, porque pra mim foi muito, muito tranquilo, né? Aí se eu tivesse aceitado a citocina desde o momento que eu cheguei lá, seria mais fácil. Mas não me ofereceram, né, desde o início, porque como eu já tava com 10 centímetros de dilatação, eles acharam, né, que seria rápido. Só que o que aconteceu foi que ela tava alta e eu não conseguia fazer nenhum exercício para ela poder descer, porque eu não conseguia ficar em pé, eu não conseguia fazer nada. Mas aí ela nasceu às 8h40, então eu internei às 6h09. E ela nasceu às 6h40, 6h42, né, pra ser mais exato. E ali foi muito tranquila, ela nasceu, e aí desde que ela nasceu eles já me entregaram ela. Eu fiquei segurando ela no colo, né, esperando a placenta, né, sair. Só que aí demorou um pouquinho, a diferença, né, do parto do Rafael foi que logo que ele saiu eu já sentia a contração, já sentia a vontade de empurrar, e aí a placenta saiu. Dessa vez eu fiquei com cólica, assim, mas eu não tive vontade de colocar a placenta pra fora, né? Porque a diferença da realidade, né? Porque a gente assiste filme, novela, que o pessoal ficava fazendo parto, as parteiras, eles ficam gritando, empurra, empurra. Não adianta você empurrar quando mandam você empurrar. Você tem que empurrar, né? Quando vem a contração e você sente uma vontade. Você não empurra o que você quer, você sente uma vontade de empurrar. É como se você quisesse fazer o número 2, você sente aquela vontade de empurrar. No trabalho de parto é a mesma coisa. Quando você sentir a vontade de empurrar, é a hora que você tem que fazer força. E aí eu acho que eu fiz uma força, aí a cabeça dela saiu. Aí depois eu precisei fazer mais 2 pro corpinho sair, né? Porque é bem grande, ela nasceu com quase 4 quilos. Ela nasceu com 3 quilos, 710 e 51 centímetros. E aí, né, depois que ela nasceu, tem um banquinho, né, que você usa também para poder tentar fazer o parto. E aí eu sentei ele no banquinho com ela no colo. A enfermeira ficou ali esperando, né, a placenta nascer. Aí eu pedi ela, né, se ela podia puxar pra mim. E aí ela puxou, né, porque eu não queria ficar esperando a placenta sair. Aí ela puxou a placenta, esperou um pouquinho, né, porque tem que esperar o sangue passar pelo cordão pra depois cortar, porque isso é a maneira correta. E aí cortaram o cordão umbilical. Até perguntaram ao Carlos Henrique, né, se ele queria cortar o cordão, só que ele tem medo, né, de sangue. Aí ele não quis cortar, não. Então, a enfermeira cortou. E aí me colocaram na cama com ela. Ali na sala de pré-parto mesmo, me colocaram na cama com ela. E ali me deixaram ali 1 hora com ela, né? Que eles chamam de hora de ouro. Me deixaram lá na cama, eu fiquei amamentando ela. Gente, eu fiquei amamentando ela pelada. Eu pelada, ela pelada também. Eu tava sem absorvente ainda, né? Então botaram só um pano. Aí depois desse tempo eles pegaram ela, né? Pra poder vestir a roupinha, as coisas. Aí a enfermeira me levou no banheiro, né? Pra me dar banho. E aí eu tomei banho, vesti a minha roupa. E aí levaram a gente pro quarto. Então, o que pra mim tornou a experiência boa, né? Foi a questão do hospital. Aqui tem 2 hospitais que faz parto pelo SUS. E tem particular, né? Mas pelo SUS tem 2. Esse que eu fui, né? Foi o mesmo da vez do Rafael. Só que ele não é o hospital referência. Ele não tem UTI, então só atende casos, né? Que a pessoa não seja gravidez de risco. Então, por isso que a gravidez inteira, o meu foco é em não ter diabetes, não ter pré-eclâmpsia, não ter pressão alta, era para poder ganhar nele, né? Porque a experiência do Rafael, apesar de eu ter tido episiotomia, ter sofrido um pouquinho, né? Mas na verdade dizem que o primeiro parto é um pouquinho mais difícil
e o segundo seja mais fácil, né, ou mais rápido. Então, apesar de ter sido difícil, né, eu gostei da experiência de ter tido ele nesse hospital, até porque as enfermeiras, muito gente boa. Eu fui, a gente, assim, foi super bem atendido. E a questão do outro hospital, né, ele é um hospital escola, ele é bem preparado, tem UTI. Só que por ser um hospital escola, eu já vi muita gente falando mal, né, em questão de quando você vai ter o toque lá. Aí o médico faz o toque e os alunos também. Imagina você levar 6 toques a cada 1 hora. Então, é por isso que eu corria, né, desse hospital. Fora também, né, do aluno vem fazer o acesso no seu braço, te dar injeção. Então, para mim, esse foi, né, um dos fatos de eu ter ido para esse hospital que eu fui. Até porque o hospital escola também, né, eu já tive experiências de gente que ganharam lá, que dizem que é sempre bem lotado. Aonde eu ganhei, não, né, bem tranquilo. A gente ganha sozinho, cada um num quarto. E aí depois eles levam para um quarto conjunto, né? Quando a gente chegou no quarto, tinha uma moça que tinha ganhado de cesárea. E aí logo depois ela já teve alta. Então, horas depois que eu cheguei no quarto, ela já teve alta. A gente ficou todo o processo sozinho no quarto, né? Tinha mais, acho que 4 camas, mas não tinha mais ninguém, então super tranquilo. No caso, Henrique até deitou numa das camas lá e dormiu à noite. Então, para mim, o que conta com a experiência também é o hospital, as enfermeiras, muito gente boa. Essas que chegaram lá, né, as alunas, quando elas entraram, a enfermeira que estava fazendo meu parto até disse para elas, né, que era para elas ficar só observando, que ali eles não encostavam na mãe, né, que quem fazia o parto era a mulher, os médicos não se envolviam, né, só se precisasse mesmo, então quem fazia o parto era a mãe, e aí elas só fariam o procedimento, né, depois que o bebê nascesse, que foram elas, né, quem mediram as coisas, limparam o nariz, foram elas quem fizeram os procedimentos com a Alice. Então, assim, foi eu que fiz o parto, foi eu que fiz a poça, eu ganhei ela na posição que, pra mim, foi a mais confortável, né? Apesar de que, depois que eu fiquei pensando, né, que imagina o bebê cair no meio do chão. Mas eu acho que é isso que muitos médicos preferem, né, que ganhe o bebê deitado na cama, porque o risco dele cair no chão é bem pequeno. Mas aí, graças a Deus, deu tudo certo. E para mim foi uma experiência bem diferente, né? Tanto a forma como eu ganhei ela, o fato de ter estourado a bolsa, coisa que da outra vez não aconteceu, né? E como comentaram, né, no vídeo do nascimento dela, que eu tava bem tranquila, o dia inteiro, né, perdendo sangue, tendo contração. Eu acho que o segredo para ter um trabalho de parto rápido, passar menos tempo no hospital, que eu acho que quanto mais cedo você chega no hospital, mais chance de intervenções, mais chance de você ir para cesariana, né, que os médicos enjoam de ver sua cara lá, enjoam de você ir e voltar várias vezes. Então, eu acho que o segredo é você saber a hora certa, né, de ir, conhecer o seu corpo, né, e saber quando chegou o momento. Esse foi o meu relato, né, de parto. Se Deus quiser, é o último, que eu não pretendo ter mais filho. Mas então, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou encerrando ele por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo e até o próximo. Tchau!